O nosso sistema imune, ele é composto de diversos órgãos e vários sistemas. O sistema linfático é um sistema importante no sistema imunológico, tá? E o que é o sistema linfático? O sistema linfático ele é composto por vasos iguais aos vasos sanguíneos. Só que a diferença é que num vaso sanguíneo corre por dentro dele sangue. E no sistema linfático são vasos que correm nele a linfa. E a linfa, ela tem uma composição muito parecida com a do plasma sanguíneo, tá? Na verdade, a linfa ela é formada pela água e mesmo algumas proteínas e outros elementos, outras moléculas, outras substâncias que estão no interstício dos órgãos. Então, entre as células dos órgãos, né, você tem ali uma quantidade de água e de substâncias, e essas substâncias elas podem ser drenadas para dentro dos vasos linfáticos. E esses vasos linfáticos eles vão se reunindo, formando vasos cada vez maiores. Eles começam como capilares linfáticos, mas eles vão se reunindo em vasos maiores, até que eles vão formar vasos muito maiores que a gente chama de ducto. E os ductos linfáticos, eles daí vão liberar aquela linfa nas nossas veias. Então, ele vai se juntar ao sangue venoso. Então, no final das contas, o sistema linfático é uma forma de você recolher água e várias substâncias, sobretudo proteínas, que estão nos tecidos e trazer aquilo para o sistema sanguíneo, para o sistema sistêmico, né? Para o sistema sanguíneo sistêmico circulatório. E aí esse material ele acaba se incorporando ao sangue para que daí seja redistribuído pelo corpo inteiro e vá para seus diversos órgãos. Tá? Além dos vasos linfáticos, na confluência, na união entre vasos, é muito comum você ter uma estrutura que funciona como um filtro. É um órgão filtrador que a gente chama de linfonodo. Nós temos também as tonsilas presentes no sistema linfático e vários outros órgãos de proteção, que são os tecidos linfóides associados às mucosas. Isso será descrito daqui a pouco com um pouco mais de detalhe. Aqui nessa imagem nós vemos esses pontos verdes aqui que vocês podem ver, isso são os linfonodos. E esses vasos são o que a gente chama de vasos linfáticos. Né? Aqui nós não estamos vendo, mas em todos os órgãos acabam tendo os capilares linfáticos que acabam captando esse material que vai cair nos vasos linfáticos, que aí a gente consegue enxergar, que são maiores, e que de vez em quando essa linfa vai passar por esses linfonodos, que são esses filtros, né, que estão presentes por toda a extensão do sistema linfático. E aí, aqueles ductos que eu falei para vocês, que vão levar a linfa até o sistema sanguíneo, são o duto torácico e o duto linfático. Eles acabam recolhendo a linfa, o duto torácico da parte inferior do corpo, do lado esquerdo da cabeça, e braço esquerdo e partes do tronco, né, e tórax, principalmente a área esquerda, e o duto linfático, que vai receber linfa que vem do lado direito, tanto da cabeça, do braço, do tórax, e aí os dois vão acabar se desembocando em veias. Essas veias são próximas ao coração, a veia subclava esquerda e a subclava direita. E aí, nessa situação, a linfa vai se misturar com o sangue e volta à circulação. Então, a linfa, ela nada mais é do que assim, esses restos, né, de água e algumas substâncias e mesmo os metabólitos que estão presentes nos órgãos e que agora eles têm que migrar para a circulação sistêmica para ali ser dado um fim neles ou serem redistribuídos por aí. Uma outra coisa importante que tem dentro dos vasos linfáticos, eles têm muitas células brancas, que a gente chama de linfócitos. Tá? O nome linfócito não é à toa, né? As células da linfa. Os linfócitos estão presentes no teu corpo inteiro, tá? Não só nos vasos linfáticos, mas o tipo de célula branca mais abundante que você encontra no sistema linfático são os linfócitos. Tá? Linfa
nada mais é do que um líquido incolor, levemente amarelado, com composição semelhante à do sangue. Depende da linfa proveniente de determinados órgãos, ela pode ter características diferentes. Por exemplo, a linfa proveniente do intestino, ela é carregada de nutrientes, né? Tem um monte de nutriente ali, porque foi absorvido pelo intestino, e uma parte disso acaba caindo no sistema linfático. E tem muita gordura, por exemplo, né? Muita gordura na linfa que vem do intestino, mas a linfa que vem, sei lá, do membro superior de um braço, ele tem uma composição um pouquinho diferente, mas basicamente é isso, é um líquido geralmente incolor, ou levemente amarelado, e não tem outras células sanguíneas. Por exemplo, você não vai encontrar hemácias, né, que são os glóbulos vermelhos, e nem as plaquetas na linfa. Você só vai encontrar algumas células brancas, principalmente os linfócitos, como eu tinha visto. Uma outra característica importante é que os vasos linfáticos eles têm válvulas. Essas válvulas são unidirecionais. Isso faz com que a linfa só vá para uma direção. Na verdade, ele vai da periferia em direção ao coração. Ele vai fazendo o trajeto dele dos capilares, ele vai cair em vasos linfáticos maiores, que vão se juntando em vasos maiores, e que vão se juntar no ducto e depois desembocar ali próximo ao coração. E o caminho acaba sendo esse, eles são unidirecionais, eles são diferentes do sistema circulatório, que passa pelo coração, né, sai na forma de sangue arterial, vai pelo corpo inteiro, aí vira sangue venoso e volta para o coração, ou seja, ele circula. No caso da linfa, ele não circula, ele vai sempre do tecido para os dutos e daí, em seguida, acaba caindo na circulação sanguínea. Além dos vasos linfáticos, o sistema linfático também é formado por diversos órgãos, que são divididos em órgãos linfóides primários e órgãos linfóides secundários. Os órgãos linfóides primários, eles também são chamados de centrais, apesar de não ter nenhuma relação anatômica com o centro do corpo, e os órgãos linfóides secundários também são chamados de periféricos, apesar deles não estarem relacionados com a periferia do corpo. Os órgãos linfóides primários, eles têm esse nome porque eles geram as células imunológicas originais. Então, as células brancas, os leucócitos originais, eles são produzidos a partir dos órgãos linfóides primários. Os órgãos linfóides secundários, eles também têm a capacidade de produzir célula branca, mas essas células não são originais, elas são cópias, são clones daquelas células que foram produzidas nos órgãos linfóides primários. Os órgãos linfóides primários são o timo e a medula óssea, e alguns autores ainda incluem o fígado fetal. O timo é uma glândula localizada na parte antero-superior do tórax, atrás do externo, um pouco acima do coração, e ele, logo cedo, no início da vida embrionária, na sexta semana, ele já tem uma participação imunológica. Ele produz algumas das primeiras células brancas que vão colonizar o corpo do feto. Entretanto, essa função ele perde logo em seguida, em poucas semanas, mas ele continua a vida toda com a função de amadurecimento dos linfócitos T. Linfócito T é um tipo especial de célula que nós vamos ver em aulas mais para frente, e é uma célula, o T dessa célula é timo dependente, então são linfócitos que dependem do timo para serem produzidos. Tá? A medula óssea é outro órgão linfóide primário. No adulto, é a principal, para não dizer a única responsável pela produção de células originais do sangue. Isso inclui hemácia, plaqueta e leucócito, glóbulo branco, porque dentro da medula do osso, e não confundir medula óssea com medula espinhal, tá? Medula quer dizer miolo. Então, dentro do miolo do osso tem uma célula que a gente chama de célula pluripotente hematopoética. Hemato é sangue, poética é formadora. Então, é uma célula que tem a capacidade de produzir muitas células do sangue. E essa célula aí a gente chama de célula-tronco. Essa célula-tronco, que produz todas as linhagens das células do sangue, numa criança, ela está presente em quase todos os ossos. Mas, com o passar do tempo, alguns ossos perdem essa função, e aí
aos 20 anos, mais ou menos, apenas ossos membranosos, como vértebras e costelas, alguns dos nossos ossos curtos, a extremidade de alguns dos ossos longos, dos membros inferiores e superiores, e os ossos do crânio, externo e pelve, que são os grandes produtores de células sanguíneas. Essas células produzidas na medula, elas vão para o sangue, e do sangue eles vão ou ir para órgãos linfóides secundários, ou vão para alguns tecidos, ou então vão para o timo. E aquelas células que entrarem no timo vão sair do timo como linfócitos T. Como eu disse, os órgãos linfóides secundários ou periféricos, eles só produzem cópias, clones daquelas células que foram originadas na medula ou medula e depois o timo, né? Quem são esses órgãos? O linfonodo. Os linfonodos fazem parte do grupo dos órgãos linfóides secundários. O linfonodo, ele é como se fosse um filtro. Eles são filtros que estão ao longo de todo o sistema linfático e, basicamente, eles vão filtrar aquela linfa que passa por ele, e quando tem algum tipo de corpo estranho ou alguma molécula que pode ser reconhecido como um provável agente agressor, as células que ficam nos linfonodos, né, você tem algumas células como linfócitos T e linfócitos B, além de você poder ter outras células sanguíneas, como macrófagos, por exemplo, essas células, quando reconhecem aquele provável agente agressor, elas vão começar a se multiplicar. Muitas dessas células vão se multiplicar, como o linfócito T e o linfócito B, e isso leva a um inchaço do linfonodo, e que ele pode até agora ser palpável. Ele geralmente é pequenininho, tem o tamanho, vai em média de um grão de arroz, tem alguns bem menores, alguns um pouco maiores, mas em geral não passa de um grão de arroz cru. Eles podem crescer tanto em tamanho que eles se tornam palpáveis e até às vezes doloridos. Nessa situação a gente chama de íngua. O linfonodo ou gânglio linfático, quando está inchado, e ele só está inchado porque houve o reconhecimento de um provável agente agressor que veio junto com a linfa, a multiplicação, a gente chama isso de expansão clonal, existe a multiplicação de células de linfócitos T e B, e isso leva a um aumento no tamanho do linfonodo. E esse linfonodo vai se chamar íngua. Aqui eu tenho uma imagem, né, de um linfonodo inchado por conta do reconhecimento de algum tipo de agente agressor, por exemplo, fragmentos de uma bactéria ou uma determinada toxina, elas podem gerar esse fenômeno, né, que é o inchaço do linfonodo. E em algumas regiões esses linfonodos são palpáveis, por exemplo, no pescoço, nas axilas e nas virilhas. A gente tem linfonodo no corpo inteiro, no abdômen, né, entre os músculos, no crânio, tem em vários lugares. Mas nos locais onde eles são palpáveis, a gente pode detectar uma infecção, e o linfonodo que inflama, que incha, é aquele mais próximo, em geral, do local de onde está havendo a infecção. Ou seja, se você tem uma infecção na mão direita, o linfonodo do braço direito, algum linfonodo do braço direito, da axila, por exemplo, é que vai inchar, porque é esse que vai filtrar a linfa proveniente dessa região. Não é o linfonodo do outro lado, ou um linfonodo que você tenha na virilha. É sempre o linfonodo mais próximo daquele local. O linfonodo também ele pode filtrar células tumorais. Por isso que quando uma pessoa faz mastectomia, que é a retirada da mama, muitas vezes você vai retirar também alguns linfonodos que estão em volta, porque pode ter célula tumoral que se alojou nesse linfonodo. E se você deixar ele lá, ele vai sair de lá e vai para outras regiões, produzindo uma metástase. Isso também serve para a gente diagnosticar, para saber que se aquele tumor ele estava parado, né, só naquela região de onde você retirou ele, ou se ele já tinha produzido alguma metástase, alguma célula do tumor já tinha se deslocado, e muitas vezes ele usa os vasos linfáticos para se deslocar. Ele pode usar também os vasos sanguíneos, mas no caso dos vasos linfáticos, a gente tem esse filtro que permite que a gente observe, né, se tem uma célula lá dentro, ou
ela também ajuda a segurar um pouco essa célula para que ela já não corra, não vá para outros órgãos muito rapidamente. O baço é outro órgão linfóide secundário, ele é muito parecido com o linfonodo. A diferença é que o linfonodo está ao longo dos vasos linfáticos. O baço, ele também tem células imunológicas, muitos linfócitos T, linfócito B, macrófago e outras células imunológicas, mas ele está no sistema sanguíneo. Como a gente não pode ter filtros, né, a cada 10 centímetros nos vasos sanguíneos, porque senão a hemácia, por exemplo, que tem que sair do pulmão e até o dedão do pé e em segundos voltar para o pulmão, trazendo gás carbônico, né, e levando ao tecido o oxigênio, ela não pode levar horas para chegar lá. Então você não pode ficar colocando filtros que interrompam esse processo, né, ia levar horas ou dias até para uma hemácia sair do pulmão e chegar onde ela precisava. Como a gente precisa de uma circulação muito mais rápida, o que o nosso organismo fez foi criar um linfonodo gigante, né, ele não é um linfonodo, mas é como se fosse, e todo o sangue em algum momento vai passar por lá ao longo do dia. Então, se tiver algum fragmento de bactéria, alguma toxina, alguma coisa, eventualmente o baço vai entrar em contato com aquilo e as células imunológicas que estão lá dentro vão também produzir uma resposta imunológica, vai ter expansão clonal, vai ter tudo aquilo. É que como o baço é maior que um linfonodo, você muitas vezes não percebe o aumento dele, né? O aumento é muito discreto. Mas se uma pessoa tem infecções crônicas ou infecções recorrentes, ela pode ter esplenomegalia, que é um aumento do baço, ou seja, como o linfonodo. Pelo excesso de células ali dentro, ela acaba aumentando o órgão inteiro. Um outro órgão linfóide, esse é o maior deles, é o tecido linfóide associado às mucosas. A gente chama isso de MALT. O problema do MALT é que ele não tem uma estrutura física muito facilmente reconhecível. Não é que nem o baço, que eu vou lá e olho e falo, isso é o baço. Para você identificar o tecido linfóide, você tem que usar a microscopia. Você só consegue perceber ele e ele está muito próximo a todos os lugares que tenha mucosa, tá? Então, abaixo da linha da camada, né, de células do epitélio, né, da mucosa, um pouco abaixo, você começa a ver uma reunião de células linfocíticas, né, de células linfóides, e isso a gente chama de tecido linfóide associado às mucosas. Então aqui a gente tem uma reunião, dá para perceber nessa imagem, uma reunião de células diferentes da mucosa. Isso aqui são células imunológicas. E para que isso está lá? Porque é uma das rotas principais de entradas de micro-organismos se dá pela mucosa. Né? Nesse caso é a mucosa do estômago, mas podia ser intestinal. Isso aqui podia ser também mucosa dos olhos, né? Na conjuntiva. Isso aqui podia ser a mucosa nasal, mucosa respiratória e por aí vai. Então, todo lugar que tem essa mucosa, você um pouco abaixo tem uma reunião ali de células imunológicas que a gente chama de tecido linfóide associado às mucosas. Se você somar todos os lugares do nosso corpo que a gente tem mucosa, né, todo o intestino, estômago, todo o trato digestório, genitourinário, respiratório, acaba sendo um órgão extremamente grande. E hoje nós sabemos que nós temos tecido linfóide associado às mucosas, tem área que não é mucosa, por exemplo, a pele. A gente continua chamando de tecido linfóide associado às mucosas, mas a própria pele, que não é mucosa, também tem um malte dela, tá? A gente chama daí de SALT, que S é skin, skin é pele em inglês, mas faz parte do malte, tá? O malte ele pode levar nomes diferentes dependendo da região onde ele está. Então, no intestino, a gente chama de gout. Gout é porque, em inglês, intestino é gut. Então, é tecido linfóide associado ao intestino. No respiratório, é Baut. Baut vem de brônquio, né? Então, no respiratório é o Baut. Na área nasofaríngea, ali na região, né, do nariz, você tem o Naut, né? Nasofaríngeo. Na pele, eu tinha dito para vocês, é o Salt. Nos vasos sanguíneos, nós temos Vault, né, que é dos vasos, e Cault é o nome que a gente dá ao malte das conjuntivas, né, da mucosa conjuntiva do olho. Bom, é tudo malte, tá? Apesar de você mudar o nome em diversas áreas,
Se você somar todas essas coisas, é o maior órgão linfóide que nós temos e também é o lar, então, de várias células imunológicas, sobretudo linfócitos T e linfócito B. Placa de Peyer é uma estrutura que muitos autores falam que faz parte do malte, mas algumas pessoas dão um nome um pouco diferente. A diferença é que a placa de Peyer ela tem uma estrutura mais bem definida, ela é muito parecida com o linfonodo, tá? Mas ela também está presente logo abaixo da mucosa, por isso que tem gente que considera a parte do malte, né, no intestino, por exemplo, né, que é a Gout, e algumas pessoas ela chama de placa de Peyer uma outra estrutura, é como se fosse um linfonodo presente na região principalmente do ilho, né, ali na região do ilho. Mas basicamente essa é a placa de Peyer, é uma reunião também de células imunológicas encapsuladas. Tonsilas. As tonsilas são outro órgão linfóide secundário. As tonsilas é o que a gente chama de amígdalas. Quando você fala que você está com amidalite, você está tendo uma inflamação das tonsilas palatinas. Existem as tonsilas faríngeas, que a gente chama de adenoide. Quando ela está inchada, as pessoas chamam de carne esponjosa. Ela fica aqui atrás do nariz e a pessoa não consegue respirar. E ainda existem tonsilas que são linguais, que elas estão aqui logo atrás, abaixo ali, aqui na língua, tá? Essas tonsilas, elas são muito parecidas com o linfonodo também. A diferença é que a tonsila, ela tem uma parte dela que está associada aos vasos linfáticos, mas tem uma área dela que é externa, né, que vai estar associada, por exemplo, à parte externa vai na cavidade nasal, na cavidade oral, por exemplo. Então, essas áreas aqui, elas acabam captando amostras daquilo que você está inalando, né? Junto com o ar pode vir um monte de patógenos ou, sei lá, pólen, algumas proteínas importantes. E essa tonsila faríngea, ela pode captar algumas dessas estruturas que vieram junto com o ar e ela vai analisar aquilo lá. Como aqui tem células imunológicas, se um agente agressor ou aquilo que uma célula imagina que é um agente agressor estiver presente naquele ar, ela pode começar a inchar. E aí você vai ter a tal de carne esponjosa. No caso das tonsilas palatinas, né, você vai ter um inchaço que a gente chama de amidalite. Tem pessoas que têm muita amidalite recorrente e não necessariamente por causa de um patógeno. Às vezes é alguma coisa que estava presente na comida e que a pessoa ela é mais sensível àquilo lá. Ela fica sensibilizada. Mas o intuito da amígdala ou da adenoide ou mesmo da tonsila lingual é reconhecer precocemente uma possível invasão. Então, em vez de você esperar aquilo penetrar a mucosa, para vai produzir a invasão e às vezes você vai ter sequela nesse, né, vai produzir doença, você pode já estar fazendo expansão clonal de linfócitos, você já está desenvolvendo uma resposta imunológica antes mesmo do patógeno conseguir entrar. Tá? Enquanto ele ainda estava no ar, ou você acabou de deglutir ele acaba, né, ele pode ser reconhecido e a partir daí você deflagrar uma resposta imunológica. O problema é quando isso é muito recorrente e aí você não consegue comer, você não consegue respirar, você não consegue falar. Por isso que em alguns casos a gente acaba removendo essas tonsilas, né? Você pode então retirar as amígdalas ou até mesmo retirar uma parte das tonsilas faríngeas, né, a tal de adenoide.